noite, esta é mais uma edição do seu programa. O programa de hoje é totalmente dedicado à filosofia, esta que é basicamente o estudo das questões relacionadas à existência, à verdade, ao conhecimento, aos valores morais, à mente, linguagem e valores estéticos. Para esta edição trouxemos o filósofo Platão, que é considerado o fundador da primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Na reportagem que se segue, conheça mais sobre este filósofo matemático que perdurou-se na história da humanidade. Platão nasceu em Atenas por volta de 427 a.C. Foi seguidor de Sócrates e mestre de Aristóteles. O nome pelo qual ficou conhecido era possivelmente um apelido. Aparentemente, ele se chamava Aristócles. Este filósofo se encontra no limiar de uma época entre os valores antigos e um novo mundo que emergia, o que lhe propiciou uma riqueza de ideias sem igual. Ele tinha o poder de abordar os temas mais diversos, mais com a força da paixão e da criatividade artística do que com a lucidez da razão. Sua obra é um dos maiores legados da humanidade, abrangendo debates sobre ética, política, metafísica e teoria do conhecimento. Ao contrário de Sócrates, que vinha de uma origem humilde, Platão era integrante de uma família rica, de antiga e nobre linhagem. Ele conheceu seu ilustre mestre aos 20 anos. Sócrates era bem mais velho, pelo menos 40 anos separavam ambos, mas eles puderam desfrutar de 8 anos de aprendizado conjunto. Platão teve acesso também, por meio do seu professor, aos ideais pré-socráticos. Com a morte do seu preceptor, o filósofo isolou-se com outros adeptos das ideias socráticas em Mégara, ao lado de Euclides. Em Platão, a filosofia ganha contornos e objetivos morais, apresentando assim soluções para os dilemas existenciais. Esta praxis, porém, assume no intelecto a forma especulativa, ou seja, para se atingir a meta principal do pensamento filosófico, é preciso obter o aprendizado científico. O ambiente da filosofia para Platão se amplia, se estende a tudo o que existe. Segundo o filósofo, o homem vivencia duas espécies da realidade, a inteligível e a sensível. A primeira se refere à vida concreta, duradoura, não submetida a mudanças. A outra está ligada ao universo das percepções, de tudo que toca os sentidos, um real que sofre mutações e que reproduz neste plano efêmero as realidades permanentes da esfera inteligível. Este conceito é concebido como teoria das ideias ou teoria das formas. Segundo Platão, o espírito se encontra temporariamente aprisionado no corpo material, no qual ele considera a caverna, onde o ser se isola da verdadeira realidade, vivendo nas sombras, à espera de um dia entrar em contacto concreto com a luz externa. Assim, a matéria é adversária da alma, os sentidos se contrapõem à mente, a paixão se opõe à razão. Para ele, tudo nasce, se desenvolve e morre. O homem deve, porém, transcender este estado, tornar-se livre do corpo e então ser capaz de admirar a esfera inteligível, seu objetivo maior. O ser é irresistivelmente atraído de volta para este universo original através do que Platão chama o amor nostálgico, o famoso Eros platônico. Platão desenvolveu os mais diversos conceitos, transitando da metafísica para a política, destes para a teoria do conhecimento, abrangendo as principais esferas dos interesses humanos. Sua obra é estudada hoje em profundidade, apresentando uma atualidade inimaginável quando se tem em vista que ela foi produzida há milénios antes da vinda de Cristo. Seu pensamento influencia ainda em nossos dias teorias políticas, psicológicas, filosóficas, espirituais, sociológicas, entre outros segmentos do conhecimento humano. Juntamente com o seu mentor Sócrates e o seu pupilo Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Na peça que se segue, apresentamos alguns dos temas amplamente estudados por Platão.
Na política, Platão, em sua obra A República, faz crítica à forma de governo de sua época, pois afirma que os governantes deveriam brigar para não governar, como brigam para chegar ao poder. Diz ainda que o verdadeiro chefe não nasce para atender os interesses de si próprio, mas sim de toda a coletividade a ele subordinada. Dessa forma, entende-se que a crítica de Platão estava ligada ao governo que fazia leis visando seus interesses e os determinando como justo, entretanto, punindo como injusto aquele que transgredir suas regras, uma vez que o elegido para governar poderia ser o mais votado, mas não sendo, portanto, o mais preparado para aquela função. Nesse sentido, Platão afirma que efetivamente arriscar-nos-íamos, se houvesse um estado de homens de bem, a que houvesse competições para não governar, como agora as há para alcançar o poder. E tornar-se-ia então evidente que o verdadeiro chefe não nasceu para velar pela sua conveniência, mas pela dos seus subordinados. A teoria das ideias ou teoria das formas afirma que formas ou ideias abstratas, não materiais, mas substanciais e imutáveis, é que possuem o tipo mais alto e mais fundamental da realidade e não o mundo material mutável, conhecido por nós através da sensação. As coisas que captamos com os olhos do corpo são formas físicas. As coisas que captamos com os olhos da alma são as formas não físicas. O ver da inteligência capta formas inteligíveis, que são as essências puras. As ideias são as essências eternas do bem, do belo, etc. Para Platão, há uma conexão metafísica entre a visão do olho da alma e o objeto em razão do qual tal visão não existe. Este, mais real do que o que vemos habitualmente, é descrito em sua Alegoria da Caverna. A nível epistemológico, muitos têm interpretado que Platão afirma, e mesmo foi o primeiro a escrever, que conhecimento é crença verdadeira justificada, uma visão influente que informou o desenvolvimento futuro da epistemologia. Esta interpretação é parcialmente baseada numa leitura do Tieteto, no qual Platão argumenta que o conhecimento se distingue na mera crença verdadeira, porque o conhecedor deve ter uma conta do objeto de sua crença verdadeira. E essa teoria pode novamente ser visto no Menon, onde é sugerido que a crença verdadeira pode ser aumentada para o nível de conhecimento se está ligada a uma conta quanto à questão do porquê o objeto da verdadeira crença é assim definido. Ética e justiça. Na República, Platão define a justiça como a vontade de um cidadão de exercer a sua profissão e atingir seu nível pré-determinado e não interferir em outros assuntos. Para que a justiça tenha alguma validade, ela terá que ser uma virtude e, portanto, contribuidora de modo constitutivo para a boa vida de quem é justo. Na filosofia de Platão, é possível visualizar duas modalidades de justiça, uma absoluta e outra relativa. A justiça relativa é a justiça humana que espelha-se nos princípios da alma e tenta dela se aproximar. E Nelson Costa é o convidado de hoje, professor de filosofia. Iremos abordar algumas questões sobre a filosofia platónica. Boa noite, Nelson Costa. Hoje nós temos um tema interessante, a filosofia. Como filósofo nós temos o Platão, que estudou muita coisa. Se nós tivéssemos muito tempo, hoje nós teríamos muita coisa para falar de Platão. Entretanto, nós trouxemos algumas questões diante da envoltura que é a filosofia de Platão. Começo com uma questão. Portanto, Platão é o pai do dualismo cosmológico. A filosofia trata a filosofia como sendo algo prático, não é? Como podemos entender hoje o dualismo platônico? Muito boa noite. Antes de mais, agradeço pelo convite. Falar de Platão é dizer, antes de mais, que a sua filosofia é das mais completas e sistematizadas que nós conhecemos. Mas antes de responder à sua pergunta, devo lhe dizer que é preciso fazer uma contextualização de toda Atenas, né, da Grécia, onde Platão viveu, cresceu, estudou, né, e se formou como homem sábio, se podemos assim ousar dizer. Ora bem, Platão é discípulo de Sócrates, né? Platão é mais novo que Sócrates, uns 40 anos, né? E conheceu Sócrates, ele tinha por altura de 20, 21, 22 anos, não se sabe certo, né? E Sócrates era considerado por Platão
dos homens mais justos e mais sábios da época. Até assistiu à morte, né, do próprio Sócrates. Ele recusou em vez de negar a sua verdade, preferiu assim. Exatamente, Sócrates era considerado de estar a corromper a juventude da época e de não acreditar nos deuses de Atenas, né, de então. Então, Platão e a Grécia, na altura, estava toda num processo de transformação político, social, até econômico. Então, isso preocupava Platão, de certa forma. Aí vai começar todo o processo de transformação interior de Platão, que vai levar a toda a mudança no próprio pensamento da filosofia. E hoje em dia a filosofia ocidental, todo o pensamento ocidental que nós temos construído, é de facto essa inquietação que surgiu de Platão na altura. O dualismo platônico. O dualismo platônico, quando nós falamos do dualismo platônico, estamos a falar do corpo, né, e da alma, né, que são para Platão, né, divergentes, mas complementares, né, complementam-se. Né. O corpo está naquilo que ele falou do mundo sensível e a alma do mundo inteligível. São os dois mundos que Platão distingue, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. No mundo sensível é o mundo das aparências, das ilusões, das sensações, né? Tudo passa. No fundo, nós podemos dizer que é o mundo das coisas efêmeras, das coisas passageiras, né? Enquanto que no mundo inteligível é a contemplação das verdadeiras ideias, né? Das ideias, o mundo das ideias, das inteligências, né? Da essência, né? E o mundo sensível é cópia do mundo inteligível, né? É cópia do mundo inteligível. O que é que reside no mundo inteligível? Reside as ideias, né? As ideias, e é aí que reside o bem. E para Platão, o que é o bem? Né? Porque em filosofia nós temos muitos conceitos e para percebermos a lógica das ideias é preciso, sempre quando nós estamos a falar, a dizer o que é que essas palavras significam para estes autores. Ajuda-nos na compreensão do próprio pensamento, neste caso de Platão. O bem para Platão é aquilo que está para além da essência e é o bem que, segundo Platão, que dignifica o homem. Então esse dualismo platônico é o dualismo do corpo e da alma, né? Mas aquilo que verdadeiramente interessa para o homem é a alma, né? Que é o mais importante, né? Ele não despreza o corpo, mas a alma está num estado mais avançado, né? E que merece total atenção por parte de Platão. Aliás, acredito que muitas pessoas sabem a questão da alegoria da caverna. Pode falar-nos um pouco mais sobre? Ora bem, falar da alegoria da caverna é um mito, né? É um mito, né? Mas que tem toda a sua lógica na questão, está relacionado com a questão do conhecimento, né? Platão diz que, né? Dá o exemplo, né? Está um grupo de homens acorrentados, né? Numa caverna, que estão a ver a luz de sombra dos objetos, né? Estão a ver sombra de objetos numa parede, né? Acreditam que estas imagens são as verdadeiras? Sim, exatamente. Acredito que essas imagens são as imagens reais, né? Mas a certa altura um daqueles homens, né, consegue sair, né, das algemas que estavam algemados, consegue sair. Então sai lá fora e consegue ver que essas sombras não são de facto as reais, não são as reais imagens que pensavam. Depois este homem regressa e vem contar aos que ficaram acorrentados, mas eles não estavam a querer acreditar. Mas esta alegoria, este mito, né, é simplesmente para dizer que o verdadeiro bem é a contemplação das ideias, né? O conhecimento. Para o homem atingir o conhecimento é preciso deixar de lado as coisas que nos prendem, né? Que dificulta o acesso às ilusões, né? Todas as sensações, né? E que o verdadeiro conhecimento está no mundo das ideias, né? E que o homem pode chegar através do raciocínio, através da razão, da experiência. Há uma afirmação
O pensamento político para Platão não se limita, portanto, à prática insegura e circunstancial. Deve pressupor, portanto, a investigação científica, a investigação sistemática dos fundamentos da conduta humana. A política poderia deixar de ser, portanto, um jogo fortuito de ações motivadas por interesses nem sempre claros e frequentemente pouco dignos, para se transformar numa ação iluminada pela verdade, um gesto de justiça. Que tipo de paralelismo pode-se tirar relativamente à política atual? Muito bem. Platão é um dos filósofos que mais tratou a questão da política, juntamente com Aristóteles, onde nós conhecemos as duas obras famosas, a de Platão, a República, e a de Platão, a República, e a de Aristóteles, a Política, né? Penso que são duas obras que qualquer político, né, deveria ler, né? São recomendáveis. A República de Platão e a Política de Aristóteles, né? Basicamente, Platão, o que é que ele fala na sua obra A República, né? Onde que ele trata a questão política aí muito bem fundamentada. Ele diz que a virtude é que deve reger o político, né? E ele diz que a sociedade, né, o Estado ideal, deve ser governado pela pessoa do bem. E para ele a pessoa do bem são os próprios filósofos, porque são eles detentores das virtudes, são eles os contempladores das verdadeiras ideias, né? E são capazes de guiar racionalmente quer o próprio homem, quer a própria sociedade onde o homem está inserido. Que paralelismo nós poderíamos fazer com Platão, com a política atual? Eu penso que vem na lógica, no sentido em que os próprios políticos deveriam levar em conta a própria realidade, né? Entrar em contato com a realidade das pessoas, né? Porque muitas vezes os políticos, né, falam do estado atual das pessoas, mas não vão ao núcleo dos problemas das pessoas. Penso que isto é fundamental e vai de acordo com a lógica de Platão, né? Porque o político tem que ter a virtude é o bem, né? Se nós temos, por exemplo, um governante... E não pensar nos nossos próprios exatamente, interesses, né? Os interesses da comunidade. Exatamente. Se nós temos um governante que pensa simplesmente em satisfazer os seus caprichos pessoais, né? E das pessoas a ele ligadas, né? O tal nepotismo, né? A maioria da população ficam na carência, né? E penso que é isso, né? É isso. O político deve conhecer a real situação das pessoas, deixar de lado, tem de sacrificar a sua própria pessoa. Uma pessoa virtuosa é a pessoa que se sacrifica a si mesma em detrimento da maioria. Mas esta ideia não é utópica nos dias de hoje, nos dias onde o nível de consumismo é maior, nos dias em que temos muitos casos de corrupção. Se não vejamos o caso do Brasil, que está a ter mais e mais escândalos relativamente à corrupção, ou seja, os políticos não estão a pensar na comunidade. O Brasil, com todos os problemas de violência, etc., que tem tido, não é utópica essa visão de Platão em ter uma política regida por alguém que pense na virtude e não pense nos seus interesses, que pense na comunidade? Eu diria que não é utópica, mas sim que é urgente colocar isto em prática, né? Porque o próprio Estado, o objetivo do Estado, né, dos governantes é isso, né? Estão lá para ajudar as pessoas, né? Para direcionar as pessoas na prática do bem, né? Do bem espiritual, do bem emocional, mas também do bem material, né? Isso que aí é importante. Então isso é urgente. Nos nossos dias isso é cada vez mais urgente, né? Que o político tome consciência da realidade das pessoas e que busque alternativas, soluções, né? Para realizar as promessas que fazem, né? E que vão em conta com as necessidades das pessoas. Isto é urgente. Por outras pessoas pode aparecer utopia, mas nós não podemos pensar que isto é uma utopia, porque se nós ficarmos na utopia, nós não conseguimos realizar as necessidades, né, da população. Sim, e Nelson Costa, saltemos então da política para a justiça. Platão situa a justiça humana como uma virtude indispensável à vida em comunidade, que nós já
já mencionamos. É ela que propicia, portanto, a convivência harmónica e cooperativa entre os seres humanos em coletividade. Falta à comunidade moderna, neste caso a cabo-verdiana, particularmente este sentido de justiça platónica. Eu penso que sim. Porque Platão, quando Platão fala de justiça, ele relaciona com o próprio organismo humano, né, que vai de encontro com as três famosas almas conhecidas por ele: a alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível, né? Então, penso que para Platão, quando fala de justiça, ele está a dizer que vai de encontro com o próprio Estado, né? O sentido do Estado para Platão e o sentido da justiça estão interligados. A justiça, né, deve ter aquilo que ele designa de bom senso, né? De bom senso, né? O que é bom senso para Platão? Bom senso é a capacidade de ver onde a pessoa está certa, né? E onde que ele errou, né? Isto que é bom senso para Platão. E para Platão, a justiça, né, deve ter o amor, né? Quem julga, né, deve ter o amor nele. E o amor consegue ver quem está certo e quem está errado, né? E na nossa sociedade cabo-verdiana, penso que a justiça tem dado passos, né? Muito bom, né? Muito grande, mas ainda há muito por fazer. E os clássicos, como Platão, né, Aristóteles e muitos outros que nós temos, servem de exemplo, né? Os seus estudos, né? Os seus escritos servem de exemplo, né? Para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós muitas vezes pensamos que sabemos, né? Acho que é preciso sempre retroceder, né? Para a Idade Antiga, a Idade Medieval, né? Sempre há bons escritos aí, há boas obras, né? E Platão é um deles na questão da justiça. Chegamos ao fim, não podia deixar de mencionar o amor platônico. E o amor platônico, nós às vezes usamos, não, esse amor é amor platônico, é somente amor platônico. Passou a ser uma expressão que nós usamos muitas das vezes para referir algo lá em cima. Sim, exatamente. Né? E o amor platônico, como é que nós podemos... O amor platônico, nós muitas vezes falamos do amor platônico, principalmente na camada juvenil, né? Isto é um amor platônico. Mas o amor platônico é um termo utilizado pelos neoplatônicos, não, que são seguidores de Platão, né? Os neoplatônicos, que na questão de dizer que no amor há um interesse, e esse interesse é um interesse sexual, né? Principalmente o interesse sexual, o interesse econômico, né? São um amor idealizado por pessoas, né? No sentido de satisfazer os seus próprios caprichos. Mas isto não vai na lógica com o próprio amor, né, que Platão falou. Platão falou no amor, né, cheio de virtudes, né, no amor capaz de idealizar, de ver para o verdadeiro amor, que segundo Platão são os deuses, né, na altura, né, são os deuses, né, e próprio Platão diz que os deuses são bons, em grego, agathos, né, bons, né. Então, o amor platônico, né, o amor platônico, estou a dizer o amor platônico do amor que Platão falou, né, é o amor que consiste na prática da virtude, que leva a pessoa, né, à contemplação das ideias, à contemplação da essência. Mas o amor platônico, que tanto o senso comum fala, é o amor que consiste é o amor idealizado, né, em fantasias, né, que vai de acordo com a satisfação dos meus interesses econômicos, sexuais, os meus caprichos. Já agora, tem mais alguma coisa que queira adiantar-nos sobre Platão? Bom, queria dizer também que a questão central de toda a filosofia de Platão é também a questão antropológica, ou seja, como é que a filosofia pode ser útil na vida do homem? Em que sentido a filosofia tem eficácia na vida deste homem que vive inserido numa determinada comunidade? É a tal filosofia da vida que Platão fala, né? Porque é preciso ultrapassar os meus limites pessoais, né, da vivência cotidiana, para poder dar sentido àquilo que o próprio Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo, né? Então, essa é a questão-chave da filosofia de Platão, né? A questão antropológica. O que é que a filosofia pode fazer para que o homem possa tornar-se melhor, né? E
Para Platão, né, o homem tende a superar a si mesmo, né? Tende a superar a si mesmo. Como pode superar a si mesmo? Através do conhecimento de si, da sua realidade, né, e da própria alma. Da própria alma, que é uma alma imutável, né? Uma alma imutável e inteligível. Né? Bom, então chegamos ao fim de mais uma conversa aqui no Café Literário. Agradecer desde já a sua presença cá hoje no programa para explicar, levar um pouco mais do conhecimento sobre Platão para as pessoas que nos assistem. Obrigada. Eu é que agradeço. Obrigado. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Não poderíamos terminar hoje de outra forma, que esta frase de Platão sirva para que reflitamos sobre os questionamentos da vida. Terminamos o programa de hoje. Já sabes, temos um encontro marcado consigo todos os sábados aqui na Tiver.